Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um evento do Hepatologia DOR e hoje o tema a ser discutido será a ascite, peritonite bacteriana e TIPS. Nós vamos fazer a apresentação da primeira parte do evento. O doutor Gilberto vai falar sobre a parte que cabe ao clínico, Gilberto Silva Júnior. O doutor Fabrício Mascarenhas vai falar sobre a parte de TIPS e o doutor Henrique Salas vai falar sobre a polêmica e novas alternativas terapêuticas que nós temos. E eu vou deixar a parte do caso clínico para ser apresentado pela equipe do doutor Raimundo Paralá, que vai fazer a apresentação dos nossos colegas convidados. Quero lembrar que esse evento está sendo gravado e vamos, então, dar início à sessão, mas antes eu gostaria de ouvir uma palavra do Paraná, que compartilha essa coordenação comigo. Muito boa noite a todos, um prazer estar aqui de novo. Essa vai ser uma sessão muito boa. Nós vamos ter um caso clínico, vou deixar para apresentar o time durante o caso clínico, para a gente já iniciar nas apresentações. Essa primeira parte eu acho que deve ser excelente. Tenham todos uma boa sessão. Gilberto, por favor, pode iniciar o evento com a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Gilberto, sou da hepatologia da equipe do Quinta DOR. É um prazer aqui estar novamente falando. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, eu vou falar sobre ascite e PBE. Eu vou fazer um resumo de ascite, né, para a gente dar início aí à discussão dos temas e dos tratamentos, tá? Então, vou passar aqui. Não tenho conflitos de interesse. Então, inicialmente, esse slide aqui é para mostrar que a principal causa da ascite é a cirrose, né? A cirrose hepática, e que vai ser o tema aqui da nossa aula. Tá? A importância da ascite nos pacientes cirróticos, né, devido à sua grande importância prognóstica. 20% dos pacientes cirróticos possuem ascite ao seu diagnóstico e 20% deles morrem ao primeiro ano, né? Então, essa é um dado muito importante aí para a gente estudar o tema. E aí eu sempre gosto de colocar, né, esse slide da fisiopatologia, porque através dele a gente consegue determinar, né, possíveis alvos terapêuticos no manejo da ascite no paciente cirrótico, seja com uso de beta-bloqueadores, TIPs, vasoconstritores, antagonistas de vasopressina, uso da paracentese, drenos de longa permanência, uso de antibióticos e, por fim, o transplante hepático. Na avaliação inicial, né, como em todo paciente, a gente tem que fazer uma boa história clínica, um bom exame físico, e isso vai direcionar a gente nos exames de imagem, nos exames laboratoriais. Tá? A paracentese, a princípio, ela é indicada em todos os pacientes com ascite sem diagnóstico causal claro. Tá? Nos pacientes com cirrose hepática e ascite, o nosso objetivo é sempre avaliar a peritonite bacteriana espontânea, principalmente nos casos de hemorragia digestiva, choque, febre, sintomas gastrointestinais, encefalopatia, ou piora da função hepática ou renal. Através da paracentese, a gente consegue determinar aí o gradiente albumino-soroacítico, tá? Que vai indicar para a gente a possibilidade, a origem, né? Ajudar na determinação da origem da ascite. Né? Então, acima de 1,1 gramas por decilitro nesse gradiente, a principal causa de ascite é a hipertensão porta, sendo a principal causa da hipertensão porta a cirrose hepática. Aqui eu tenho no slide, coloco aqui outras causas de ascite, né, que a gente tem que ter em mente durante a avaliação. Em relação à peritonite bacteriana espontânea, né, a prevalência pode chegar até 11% em pacientes internados, também tem uma grande importância prognóstica, pois a mortalidade também chega a quase 20%.
Seu diagnóstico é feito através da paracentese, onde nela a gente consegue fazer o cálculo dos polimorfos nucleares, e quando está acima de 250, isso já indica para a gente a possibilidade de PBE, já autoriza o tratamento. Tá? A cultura, eu quero lembrar que o ideal é que seja feita, realizada nessas garrafinhas de hemocultura. O antibiótico, quando iniciado, a gente tem sempre que avaliar se a infecção ela é de origem comunitária associada aos cuidados de saúde e também o perfil de resistência local. Tá? Está indicada a albumina nos pacientes com PBE, pois a albumina diminui, a reposição de albumina diminui a disfunção renal e a mortalidade. Nas doses que estão colocadas aqui, é 1,5 gramas por quilo de peso seco nas primeiras 6 horas do diagnóstico e a gente repetindo no dia 3, 1 grama por quilo. Tá? A repetição da paracentese com 48 horas, a gente realiza quando tem uma resposta inadequada ao tratamento ou quando suspeita de uma peritonite bacteriana secundária. A profilaxia, ela está indicada de forma primária nos casos de hemorragia gastrointestinal, tá? Profilaxia para PBE, ou quando a proteína do líquido ascítico desse paciente é muito baixa, que é abaixo de 1,5, né, o que eles recomendam, associada à disfunção hepática ou renal. A profilaxia secundária, sempre depois de todo episódio prévio de PBE, e os antibióticos que a gente utiliza para fazer esse tipo de profilaxia estão listados aqui, e a gente tem que sempre prestar atenção aos efeitos a longo prazo que esses antibióticos podem causar antes de iniciar esse tipo de tratamento. O manejo clínico, a gente inicia aí com uma restrição moderada de sal na dieta, aqui a gente fala de 5 a 6,5 gramas por dia de sal. Dessa forma, esses pacientes precisam ter um aconselhamento nutricional adequado em relação ao sal da dieta. Tá? A gente lança mão de uso de diuréticos, tá? Como a espironolactona e a furosemida. É importante a gente monitorar seus efeitos adversos e seus principais efeitos colaterais, principalmente a hiponatremia. Tá? A restrição hídrica nesses pacientes, ela está indicada somente nos pacientes hipervolêmicos e aqueles que apresentam hiponatremia grave, e a solução hipertônica salina a gente costuma utilizar naqueles pacientes com hiponatremia aguda sintomática. Tá? Pode ser aí um desafio clínico, né? Porque esses pacientes também podem estar apresentando encefalopatia hepática e isso pode ser um fator confundidor aí em relação aos sintomas do que é da hiponatremia ou que possa ser da encefalopatia. A paracentese de grande volume ela está indicada para alívio dos sintomas restritivos e nos casos de ascite refratária. Seria ideal utilizar sempre ultrassom para guiar a punção e assim evitar complicações, não só na paracentese de grande volume, mas também na paracentese diagnóstica. E não há necessidade de realizar coagulograma ou dosagem de plaquetas antes de paracentese, porque os trabalhos mostram que as complicações hemorrágicas elas estão associadas principalmente à disfunção hepática ou renal. A expansão plasmática pulmonar está sempre indicada nos pacientes onde a gente faz uma retirada de mais de 5 litros de líquido ascítico. Tá? A dose é de 6 a 8 gramas por litro de líquido ascítico retirado e essa conduta se dá principalmente para diminuir o risco de disfunção renal, de hiponatremia e de distúrbios circulatórios. Tá? E, atualmente, se indica também a reposição de albumina em pacientes com acute chronic ou aqueles que podem ter um elevado risco de insuficiência renal pós-paracentese, com retirada de menos de 5 litros de líquido ascítico. Faz parte do manejo e da possibilidade terapêutica nos pacientes com ascite refratária à utilização de TIPS. Vai ser falado mais adiante, e aí a gente tem que ter atenção a alguns fatores de mau prognóstico. Daqueles pacientes que se apresentam em cuidados paliativos, que possuem
uma doença hepática avançada, que, a princípio, não tem um tratamento definitivo estabelecido, ou sem condições de transplante hepático. Esses pacientes podem ser submetidos aí a paracentese de repetição, né, paracentese de grande volume, e pode ser avaliado também a possibilidade da colocação de dreno de longa permanência. Diante disso, eu criei aqui o fluxograma, tá? Então, todo paciente com suspeita de ascite pode ser submetido a um exame de imagem, realmente aí uma ultrassonografia, tá? É identificada a presença da ascite, esse paciente ele pode ser submetido a uma paracentese diagnóstica, se naquele momento não for claro a causa da ascite desse paciente, e através dele a gente pode fazer o cálculo do GASA para tentar determinar aí a causa da ascite, tá? Aqui eu chamo a atenção porque acho que dois exames importantes do líquido acítico é a citometria, né, acompanhada da cultura e do GRAM, e a medida da albumina. E em relação aos outros exames, né, as outras medidas, eu acho que isso vai de acordo muito com a suspeita clínica, né, do médico que está avaliando o paciente. Tá? Naqueles pacientes onde a gente tem suspeita de PBE, né, se a PBE for diagnosticada, iniciar antibiótico, se tiver alguma contraindicação, se não tiver PBE e não tiver contraindicação diurético, iniciar a terapia diurética e a gente determinar aí o controle adequado através das orientações e dos outros do manejo, como eu já falei anteriormente, né? A gente tem sempre que avaliar a adesão ao uso de diurético, a dosagem de sódio urinário, se for possível, né? Avaliar a questão da dieta hipossódica e também da ingesta hídrica, nos casos de pacientes com hiponatremia, tá? Naqueles doentes onde a gente tem contraindicação a diuréticos ou algum efeito colateral importante que precise ser suspenso, então a gente tem a possibilidade de avaliar paracenteses, né, paracenteses de repetição, colocação de um TIPS, dreno de longa permanência, e lembrar que todos os pacientes cirróticos com ascite, eles devem ser avaliados para transplante hepático. Muito obrigada, Gil. Vamos deixar a discussão para depois. Vamos ouvir agora o Fabrício e, em seguida, o Salas. Boa noite a todos. É possível ver minha tela? Sim. Ok. Queria agradecer em especial a doutora Ana Pintera e ao doutor Raimundo Paraná pelo convite. É um prazer estar aqui hoje debatendo um pouquinho sobre um assunto muito especial, que é o TIPS, o shunt intrahepático porto-sistêmico com tratamento da ascite refratária. Já como o Gilberto falou, a ascite é um acúmulo no peritônio, não vou me alongar sobre isso, mas é fato que a ascite piora a morbidade, tem uma associação com PBE, hiponatremia e síndrome hepatorrenal. Habitualmente é controlada com diuréticos, mas a gente tem duas complicações da ascite. A gente tem a ascite recorrente, é aquela ascite que acontece pelo menos 3 vezes ao ano, a despeito da terapia clínica, e a refratária é aquela que não responde a diurético ou que tem complicações referentes ao uso do medicamento. Já foi falado sobre a ascite refratária pelo meu antecessor, que facilita muito nossa aula, e aí, diante da ascite refratária, a gente tem algumas situações até o transplante, mas hoje o tema é sobre TIPS, que nada mais é do que a comunicação intrahepática entre o sistema porta e a circulação sistêmica, pela via hepática ou pela via cava inferior, através do uso de uma prótese, uma stent, cujo objetivo é simplesmente reduzir a pressão do sistema porta. E qual é o efeito do TIPS na ascite hemodinâmico? O que se sabe é que ele diminui a circulação esplânica, consequentemente reduz a atividade da renina, angiotensina, aldosterona e do sistema simpático, consequentemente diminui a retenção de sódio e, por fim, controla a ascite em até 80% dos casos. As indicações de TIPS são restritas, e acho que a gente deve discutir isso também, mas habitualmente a ascite que não trata o tratamento clínico, que não responde, o hidrotórax refratário relativo e o sangramento varicoso de repetição, que a gente tem um ponto de vista um pouquinho diferente dessas indicações. Habitualmente, essas são as contraindicações absolutas, lembrar sempre da hipertensão pulmonar secundária.
O paciente com um PSAP acima de 45 é contraindicado para fazer TIPS, porque eles descompensam muito por conta do aumento na câmara direita. Essa técnica ela foi descrita inicialmente, eu gosto muito desse trabalho, pelo Roche, que inclusive nomeia a agulha que é utilizada para fazer o TIPS. Em 69, ele conseguiu fazer em cachorros essa comunicação. Aqui são as imagens, então ele passa e coloca um tubo de 5 milímetros e mostra que existe essa comunicação, e é possível fazer isso, esse acesso, para fazer um estudo da veia porta. Quase 15 anos depois, foi feito o primeiro TIPS de verdade, né, em seres humanos. Um paciente com chave 6, sangramento grave, o Colapinto colocou um balão, né, e deixou o balão lá por 12 horas. E depois viu que existia uma perviedade dessa comunicação entre o sistema porta e a veia hepática. Não existia prótese existente nesse período. E esse paciente foi a óbito por conta das complicações, mas ele mostrou que esse acesso seria possível. E o mais interessante é que a técnica é a mesma ou muito próxima até hoje. Hoje a gente utiliza ultrassom em algumas situações, mas habitualmente ele é um kit que se usa. Eu trouxe o kit que é mais usado por nós. Ele tem esse marcador, são como se fossem vários dispositivos dentro de uma bainha, e esse marcador aqui ele consegue direcionar a agulha. Então, se ele está para frente, aponta, a agulha está para frente. Se ele vai para o lado, vai para medial, vai para lateral, vai para posterior. E assim a gente tem uma noção anatômica de onde a agulha está sendo inserida. O acesso, habitualmente, é jugular, à direita. Se escolhe a veia hepática, se tiver uma imagem anterior. E depois que se passa a agulha para dentro da veia porta, a gente passa um fio guia, aí vai fazer dilatação, medida de pressão, então são as técnicas. Então, mais ou menos é isso aqui. A veia hepática direita é a veia preferencial, anatomicamente é mais fácil. A punção, então, é feita dentro do segmento intrahepático da hepática direita, no caso da porta direita, no caso aqui. Faz-se uma medida de pressão, medida da distância, coloca o balão, e aí a gente faz o chamado TIPS calibrado. Mede, dilata um pouco, faz a medida, vê se está suficiente. E a gente vai mostrar alguns casos aqui que mostram que isso é muito importante. Existem muitos mitos sobre o TIPS, dentre os quais destaco baixa perviedade, alto risco de complicação, elevado índice de encefalopatia, não muda a sobrevida, é um procedimento invasivo e tem muita dificuldade técnica. Não é bem assim. Então, por que a gente deve indicar TIPS na ascite refratária? Em 2000, foi publicado no New England esse trabalho, comparando pacientes que tinham ascite refratária para tratamento clínico ou TIPS. Ele mostra que os pacientes que fizeram TIPS, eles tinham uma morbimortalidade menor do que os pacientes que não o fizeram, que mantiveram apenas o tratamento medicamentoso com ascite, com paracentese de repetição. Essa aqui é uma avaliação meta-analítica com 149 pacientes em um braço do TIPS, 156 do outro, os grupos são semelhantes, e ele mostra que a recidiva da ascite é 42% nos pacientes que se submeteram a TIPS versus 89% nos pacientes que não se submeteram a TIPS, mostrando um índice estatisticamente significativo. A sobrevida livre de transplante, que é algo fundamental, também tem uma diferença estatística, e houve nesse grupo uma piora da encefalopatia. E aqui a gente compara os stents recobertos, que são mais recentes, com os stents convencionais, mostrando que a sobrevida livre de transplante é superior no grupo TIPS comparado ao grupo que faz apenas paracentese, e o risco de encefalopatia é semelhante. Então, aquele mito de que o TIPS vai dar muita encefalopatia não é bem assim a verdade. A gente tem dois tipos de prótese, essa é a mais utilizada, é uma prótese que ela é recoberta num parênquima hepático, isso facilita, diminui o risco desse parênquima infiltrar e levar uma estenose intraestente, e a parte livre é colocada na porta para evitar trombose secundária. Esse é o stent convencional descrito nas primeiras técnicas. Existe alguma diferença entre os dois? Esse é um estudo randomizado comparando as duas técnicas, mostrando um real benefício em termos de necessidade de reintervenção com P menor que 0,0005, numa avaliação de 24 meses. Aqui mais um trabalho também mostrando os mesmos dados, onde esses pacientes eles têm esse benefício. Esse é um caso bem interessante que eu sempre apresento. É um paciente de 28 anos, com história de dor abdominal de forte intensidade a 30 dias, associado ao aumento do volume abdominal. Foi diagnosticado com oclusão de veias suprahepáticas associada a ascite volumosas não responsiva ao tratamento clínico. Na discussão foi pensado à época TIPS pré-transplante, compensar um pouco e ir para transplante. Isso foi em 2011, assim que eu voltei do meu treinamento para Salvador. Então, a gente fez uma cavografia aqui mostrando que não existe veia suprahepática. Nesses casos, o kit RUPS, assim chamado, ele deve ser introduzido dentro desse segmento proximal para tentar refazer, entre aspas, um segmento para manipular o catéter. Aqui é a passagem da agulha já dentro
da veia porta direita. Em seguida é feita uma pré-dilatação, medidas das pressões, e aqui a gente colocou um stent recoberto. Aqui a estenose residual, tivemos que colocar mais um stent para cima por conta do comprimento e a distância entre a veia suprahepática, no caso, entre aspas, e a porta, por conta da hepatomegalia secundária ao Budd-Chiari, e esse aqui é o controle. A pressão de perfusão saiu o delta portosistêmico saiu de 32 menos 25, pós tendo um delta de 7 milímetros de mercúrio. Esse é outro caso, é um caso do professor Paraná, um caso super difícil, um paciente de 78 anos, com hepatopatia idiopática, ascite refratária, tratamento clínico e múltiplos episódios de encefalopatia. Ele tinha muita dificuldade, era um senhor, tinha que ir para o hospital a cada 7 a 10 dias e fazer uma paracentese de 10, 12, 15 litros, às vezes, e mesmo com risco foi optado pelo TIPS. Então, aqui é só uma ressonância mostrando a quantidade de líquido livre na cavidade desse paciente, né? E aí o TIPS foi feito também pela hepática direita, com a mesma técnica, e a gente fez um TIPS chamado TIPS calibrado. Então, tem uma estenose aqui, dilatamos apenas para 6, para ver como ele ficava. Aqui é o resultado final, com a perverdade do stent. Esse paciente evoluiu com encefalopatia franca. Na época, não existia a rifaximina aqui no Brasil. O professor Paraná, acho que foi a primeira pessoa que... Não foi se foi a primeira, mas foi um dos primeiros a usar esse medicamento. Eles conseguiram comprar isso nos Estados Unidos. E a gente ia fechar esse TIPS, ia fazer uma redução, ia dilatar para 4, colocar uma prótese de 4 aqui para tentar reduzir esse shunt e tentar fazer um meio termo, mas ele recuperou bem. O delta ficou em torno de 10. Cerca de 2 anos depois, ele evoluiu com a trombose intra-stent, a gente recanalizou esse TIPS, e aí dilatamos para 8, ele já estava bem controlado da ascite, e permaneceu assim por mais de 2 anos. Quando apareceu um CHC, e a gente se perguntou, vai para fazer uma quimbolização junto com o TIPS? Bom, aqui está o TIPS pérvio, aqui a portografia indireta, e aqui um CHC no segmento 6, foi feito cateterismo superseletivo, feita a embolização, esse paciente não evoluiu com encefalopatia, ele piorou um pouco a ascite, depois ele recuperou-se. E esse é um caso interessante, vou falar aqui rapidamente, o Salas vai mostrar casos onde o TIPS não é possível. É um paciente que tinha uma trombofilia pro anticorpo antifosfolípide, ascite refratária associada à trombose crônica de veia porta, com paracenteses repetidas a cada 10 dias. Então, não candidata a TIPS. Nesses casos, a gente faz uma punção transesplênica. Então, aqui é a veia esplênica, aqui é a veia mesentérica superior, aqui é onde seria a veia porta. A gente vê essa circulação colateral periportal. A gente conseguiu avançar o guia, feita a dilatação do lado esquerdo, do lado direito, aqui é o controle final. O paciente manteve-se aqui o pré, o pós, manteve-se anticoagulação e evoluiu com uma redução da necessidade de paracentese de repetição. Mas a pergunta é por que a gente faz pouco TIPS? Sempre espera não responder a hemorragia digestiva para tratar o TIPS. Em 2000 foi publicado um trabalho falando sobre o early TIPS, que seria isso, pacientes que tinham cirrose mais hemorragia digestiva associada a varizes tratados com endoscopia mais droga vasoativa. E eram randomizados para fazer early TIPS até 72 horas do evento ou droga vasoativa, propanolol e novas endoscopias seriadas. Esse é o desenho do estudo, foi o primeiro estudo nesse sentido, ele mostra que a sobrevida livre de ressangramento ou sangramento é melhor com TIPS, assim como a sobrevida global, com a diferença estatisticamente significativa. Em 2019, foi feito um estudo com o mesmo desenho do prévio mostrado, chave B ou C, abaixo de 14 pontos no MELD. Critérios de exclusão foram esses, e eles também mostraram que a sobrevida global, chances de ressangramento, ascite refratária são superiores nos pacientes que fazem TIPS precoce secundários à hemorragia varicosa. As complicações do TIPS aceitáveis são essas, complicações maiores em até 5%, complicações maiores em até 2% e encefalopatia em até 25%. Então, os mitos sobre o TIPS são esses: baixa perverdade não é verdade, mais de 90% dos pacientes têm perverdade acima de 3 anos quando a gente usa stent recoberto. Se a gente pensar em patência secundária, ou seja, aquela patência onde a gente tem o estenose e esse paciente pode ser retratado, isso pode chegar a quase 100%. Alto risco de complicações, em torno de 3%. Elevado de encefalopatia, igual para a paracentese de repetição. Não altera a sobrevida. Existe um ganho de sobrevida livre de transplante e sobrevida global. Procedimento invasivo, sim. Dificuldade técnica. Antes, acho que era mais difícil. Hoje, a gente tem mais experiência e a literatura mostra que a taxa de complicação é menor. Então, lembrar sempre que a ascite ela tem uma elevada morbidade, ela está associada a diversas complicações, e o TIPS ele pode melhorar a qualidade de vida,
aumento de sobrevida livre de doença, e mesmo em pacientes com encefalopatia, ele pode ser indicado. Lembrar do early TIPS, no sangramento varicoso, e sempre que possível optar pelo tratamento com o stent recoberto. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós é que agradecemos. Excelente, Fabrício. Salas, vamos lá para podermos discutir, por favor. Sobrou um tema mais difícil, mais complexo para a gente, que é falar de o que sobra além do TIPS. Né? Então, nosso grupo de trabalho, a fisiopatologia, o Gilberto já falou muito melhor do que eu. E então, aqui a gente vai pensar aqui basear basicamente nessa parte da formação de linfático da pressão sinusoidal. Então, você tem o que sobra além do TIPS, né? O tratamento de substituições vasculares, principalmente após transplante, né? Que isso, elas são, eventualmente, podem acontecer. E a embolização esplênica visando uma redução da hipertensão portal no pré e pós-transplante também. Quando você faz o tratamento de linfático, pensando nos linfáticos, né, você pode tentar fazer o tratamento de ascite filosa, melhorar a ascite comum, e uma opção que tem surgido é a angioplastia do ducto torácico, para melhorar essa drenagem linfática também. A ascite refratária vai acontecer 5-6% após os transplantes hepáticos, e é um desafio de equipe multidisciplinar, porque tem números de diagnósticos diferenciais, e, na verdade, quando você faz você encontra uma causa vascular, na verdade, é porque você já teve uma pesquisa e você já rejeitou todos os outros diagnósticos. Né? E essas causas de ascite, as causas vasculares, vão incluir estenose da veia cava inferior, da veia porta e o síndrome de roubo arterial esplênico. Existem alguns autores que colocam um algoritmo de tratamento, como esse aqui. Então, quando você tem uma ascite pós-transplante, você vai ter que avaliar uma opção de exames até você excluir e chegar, então, estabelecer um diagnóstico provável. Você vai chegar numa causa vascular, tratar. Se você não tiver sucesso, vai para um retransplante. E se for uma causa não vascular, tenta gerenciar com medicamentos, se não, paracintese, chantilly, TIPS, já foi falado, ou então a embolização da artéria esplênica. Embora o Paraná e a Ana detestem, mas depois eu vou falar com um pouco mais de detalhes como é essa embolização no pós-transplante. Esse aqui é um paciente que tem uma estenose da cava, aqui junto da anastomose, do feedback, né? E aqui, então, a cavografia mostrando uma redução importante de calibre. A gente tentou uma primeira angioplastia com balão de 18 milímetros, foi uma melhora parcial, e a gente acabou colocando um segundo balão paralelo para poder fazer uma dilatação maior desse segmento, e aí conseguindo, aí sim, uma melhora bem significativa daquela estenose. E a gente testou também as anastomoses, a anastomose venosa do enxerto, que estava funcionando bem. Você tem uma outra paciente também evoluindo uma função do enxerto, e aqui uma estenose focal da porta. Aqui, então, cateterismo percutâneo, estenose na porta. Aqui, então, a gente cruzando a estenose, né, e fazendo a angioplastia daquele segmento, depois de ter embolizado aquelas colaterais gástricas. E aqui o controle, então, com uma melhora muito importante daquele segmento de estenose. A gente tenta não colocar stent no primeiro momento. Se ele reestenosar, aí sim. Mas se você conseguir um resultado razoável da angioplastia, a gente não tem colocado stent, caso o paciente precise ser retransplantado, e esse stent não atrapalhar. E aqui a embolização do trajeto transhepático, né, que tem uma função direta na porta, então a gente sempre faz com molas e colas. Aí a embolização parcial do baço é uma polêmica. Na verdade, a gente não emboliza o baço propriamente dito, você fecha a artéria, porque é uma opção bem interessante para reduzir aquele fluxo, aquele hiperfluxo portal. Existe o que chama o arterial buffer, que é uma compensação do hiperfluxo portal, reduzindo o fluxo arterial e ainda piorando
ainda mais essa isquemia do fígado. Então, você faz uma embolização da artéria esplênica para você reduzir um pouco daquele fluxo causado pela hiperesplenia, né? Alguns pacientes fazem isso pré-transplante, principalmente intervívos, para melhorar esse resultado. E é uma técnica bem interessante no pós-operatório, quando isso está mais ligado mesmo durante o transplante, quando essa artéria começa a roubar o fluxo da artéria isquêmica. Isso ocorre mais ou menos 6% dos transplantes, mas causa um isquemia importante do enxerto, principalmente nos ductos biliares. É um caso que nós tivemos, a injeção do tronco celíaco, o fluxo praticamente vai todo para a artéria esplênica, não enche a artéria hepática, que está aqui na seta. Então, ele vai ser uma embolização com molas da artéria hepática, da artéria esplênica. Aí, ressaltando, essa embolização proximal da veia da artéria esplênica não causa uma isquemia significativa do baço. E isso, em pacientes transplantados, aumenta muito o risco no pós-operatório. Então, aqui já o controle pós-embolização, você vê a opacificação então, da artéria hepática, uma estenose não muito importante inicialmente. Então, aqui agora começa a aparecer então, essa circulação hepática, melhorando esse fluxo arterial possível do fígado. Falando um pouco dos linfáticos, foi bem interessante essa minha pesquisa aqui. E esse artigo reflete quase tudo que eu estudei aqui. É um conhecimento esquecido no tempo que agora eles tentam reviver. E isso, por que ele ficou esquecido? Muitos autores fizeram muitas pesquisas na época, lá no 1890, como eu vou mostrar aqui mais para frente, e depois não tinha o que fazer com aquele conhecimento. Agora não, agora você tem inúmeros meios de fazer essa imagem e até de acessar o sistema linfático. Então, agora tem o que fazer. E foi interessante também que eu fiquei procurando uma imagem da tríade portal, né? Que, na verdade, a tríade portal devia chamar, tinha que colocar mais um item aqui, que seria o linfático, né? Então, a tríade portal vai ser constituída do biliar, da artéria, da veia e do linfático, que sempre está esquecido. Eles vão drenar, então, o linfático, na verdade, vai esvaziar isso aqui, tudo sai para o espaço de Disse, espaço de Moll, e os outros vão drenar aqui para a veia central que está no meio do lóbulo hepático, né? Então, eu fui pesquisar isso no Google. Foi interessante que a grande maioria dos sistemas da tríade portal não mostram o linfático. Está completamente esquecido há mais de 100 anos. Né? Então, aqui seria como onde está o óleo. O óleo sumiu, foi esquecido na história. Então, alguns trabalhos como esse aqui, que é um clássico de Starling, de 1894, ele vai falar ele fez uns testes em cachorros e conseguiu definir onde seria essa produção de bile, né, de linfa. Ele foi fazendo vários procedimentos nos cachorros, então ele determinou o que ele fazia que aumentava essa quantidade de bile produzida. Então, quando ele conseguia uma obstrução, principalmente da cava superior, acima das veias hepáticas, e uma obstrução da porta, ele tinha um aumento significativo da produção de bile, de linfa, que drenava pelo ducto torácico. Então, chegou à conclusão então, que o fígado produz mais ou menos 40% da linfa que vai para o ducto torácico, o intestino produz mais uns 40%, e esses 20% são produzidos pelo resto do organismo inteiro. Então, aí conta a importância disso para essa produção da CIT quando esse sistema está desregulado. Então, o sistema linfático é o único que remove líquido do interstício. E esse fígado vai contribuir com 30% a 40% do fluxo no ducto torácico, uma média mais ou menos de 500 a 800 ml por dia. E 40% das proteínas que retornam para a circulação, quer dizer, mantendo a osmolaridade, vão voltar para o ducto torácico também. Né? Essa aqui, então, a patologia da CIT, né? Que o Gilberto já falou.
E tiveram alguns trabalhos muito interessantes, por exemplo, esse aqui, que é de 1962, e teve um recrudescimento dessas pesquisas linfáticas. Então, ele fala aqui, ele pesquisando esse fluxo no ducto torácico nos pacientes com cirrose. O autor abriu o ducto torácico, cateterizou e deixou com fluxo livre drenando para o recipiente coletor qualquer. O que ele conseguiu? Alguns pacientes, como o ducto torácico ficou livre, drenando livremente, a CIT desapareceu em alguns pacientes em 6 horas, a CIT e as varizes, parou o sangramento do varizes de esôfago, isso tudo, e assim, vários outros pacientes também, outro aqui, a CIT melhorou durante a noite. Então, ele conseguiu provar que aquela melhora do fluxo do ducto torácico conseguia reverter a grandes partes das complicações da hipertensão portal, né? Alguns outros pesquisadores também consideraram, então, que no fígado congesto, o fluxo de linfa no ducto torácico aumenta 10 vezes. Então, a teoria da época da CIT hepática seria o hiperfluxo de linfa que excedia a capacidade de drenagem do ducto torácico. Então, agora, falando um pouquinho do que virou a linfangiografia para chegar lá no final, que vai ser a parte porque senão vai ser difícil de entender como a gente chega no ducto torácico. Então, a linfangiografia evoluiu muito nos últimos tempos. Então, agora você faz uma punção de linfonodo, já com as agulhas preparadas na virilha do paciente, já montada com lipiodol. Você pode fazer uma linfangiotomografia, como essa aqui, ou uma linfangiorressonância, como essa aqui, mostrando uma malformação torácica. Então, você consegue ver o ducto torácico e definir as patologias que estão ali. Essa aqui é de um artigo, né? Então, essa aqui é já usando esse termo, né? Ressonância dinâmica com contraste, linfangiografia dinâmica com contraste. E aqui ele conseguiu ver um refluxo de linfa para o fígado, né? Numa malformação linfática também abdominal numa criança. Então, o que se começou a fazer? Então, tratar os pacientes que tinham algum problema linfático. Por exemplo, uma linfossérie num paciente que fez uma prostatectomia robótica, aqui a drenagem, essa drenagem se manteve alta. Então, a gente faz uma punção do linfonodo aqui na virilha. Você vê que, então, tem essa cadeia de linfáticos aqui, drenando para um outro linfonodo, aqui um outro linfático, e aqui caindo na linfossérie. Então, estou mostrando aqui uma coisa interessante. Eu estou injetando aqui nessa agulha do linfonodo, e o lipiodol estava saindo aqui por esse catéter. Você vê, então, o quanto isso é dinâmico. E quando você faz tomografia de ressonância, com contraste, por exemplo, na ressonância, você usa o gadolínio, é um contraste muito mais fluido, isso é muito mais dinâmico. Então, aqui a gente conseguiu ver o vazamento de linfa, e foi, então, a gente acabou fazendo uma injeção de cola nesse paciente. Então, na CIT refratária, você vai ter esse acúmulo de líquido nos sinusoides hepáticos e você vai ter esse aumento de linfa drenado pelo fígado até 10 vezes. E essa capacidade limitada da válvula presente na junção linfática. Então, foi que alguns autores definiram. Aqui é um caso do Max Itkin, um americano. Ele cedeu esse caso para o Rafael, entusiasta da parte linfática. É um paciente com a CIT por insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que ele faz? Uma punção de um linfático hepático, aqui eles vão estar junto da porta, então faz uma punção, opacifica o sistema linfático aqui do intestino, então ele define essa congestão, esse linfático todo está parado por aqui, não sai pelo ducto torácico. E aí, então, ele faz ele cola isso tudo, né? Ele oclui esses ramos todos aqui, tentando que essa linfa seja redirecionada para outra parte do sistema. Esse paciente aqui, então, era isso aqui, ele funcionando o linfático periportal e tentando tratar essa congestão de linfáticos aqui no fígado. Então, esse paciente teve uma melhora importante da CIT, diminuiu a quantidade de paracenteses, mas acabou tendo uma nova piora do quadro 5 meses depois. Então, o que
qual seria o futuro? Você, então, tentar tratar essa junção veno-linfática com estente. Vários autores propondo essa terapêutica, alguns já fizeram, com inúmeras dúvidas, óbvio, né? Então, só relembrando essa anatomia, esse aqui é o ducto linfático, está indo aqui na junção entre a veia subclávia e a jugular. Aqui é a junção linfovenosa, e aqui tem uma válvula que evita que tenha refluxo também de sangue para o sistema linfático. Então, essa aqui é a anatomia, só para vocês terem relembrarem essa anatomia. E aqui alguns casos, então, esse aqui é um caso nosso, uma paciente com ascite pilosa também, começando aqui a linfangiografia, punção de linfonodo inguinal, dos dois lados, então vai enchendo todo o sistema linfático, até conseguir opacificar a parte aqui do ducto linfático do torácico aqui em cima. A gente tentou cateterizar por via venosa, não foi possível. E aí, então, a tentativa de cateterização do torácico. E aí, então, quando enche aqui a cisterna do quilo do ducto torácico aqui na parte abdominal, então você faz uma punção, cateteriza esse ducto torácico, passa um microcatéter aqui, um microvia, né? Passando o microcatéter. E aqui chegando, então, nessa junção veno-linfática, cruza essa obstrução, passa um guia para o sistema venoso, e aí faz um caminho contrário aqui, né, laçando o guia, né, tirando esse guia para fora de uma bainha venosa, e aqui, então, entrando com o balão pelo braço, fazendo a deplação linfovenosa. Então, a expansão do balão. E aqui, então, como controle final, você injeta aqui no ducto linfático, no ducto torácico, e aqui, então, uma melhora significativa desse fluxo. Essa paciente teve uma melhora significativa, só que voltou com sintomas da cistilosa. Ela tem um problema que, quando ela melhora, ela resolve passear pelo McDonald's, e aí acaba com qualquer dieta. Esse aqui é um caso de um amigo nosso de São Paulo, o Denis, também uma ascite pilosa, de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva e cirrose, o mesmo procedimento, ele drena essa bile, né, essa linfa, e aqui, então, o linfático, a linfografia, punção do ducto torácico, na cisterna do quilo, cateterismo do ducto torácico, aqui, então, mostrando essa congestão aqui nessa saída do ducto torácico, e a mesma coisa, ele foi feita uma angioplastia da junção, e aqui, então, com implante existente. Esse caso foi interessante, porque foi um dos primeiros com implante existente. Isso, a gente tem uma curiosidade de saber como era essa evolução e o receio de como o existente vai se comportar. Aqui o controle, né, injetando no ducto torácico, e aqui, então, passando essa linfa livremente para o sistema venoso. Esse paciente acabou falecendo 50 dias depois. Ele teve uma melhora significativa da ascite pilosa e precisou de uma paracentese só nesse tempo que ele permaneceu vivo. Em 50 dias, ele fazia paracentese 2, 3 vezes por semana. Então, finalizando aqui, a ascite tem uma patologia super complexa, já visto que o fígado é o órgão mais complexo do organismo. E esse entendimento das alterações linfáticas está só iniciando e vai evoluindo rapidamente com ganho de tecnologia de imagem e acesso percutâneo. E o futuro vai dizer quais vão ser as opções. Só lembrando, o Rafael, nosso entusiasta aqui do Rafael Braz, é um entusiasta em linfática, ele tem um curso de intervenção linfática, que é o único da América Latina, né? Ele faz aqui no ICAD e a parte prática é feita em foco. Muito interessante, curso excepcional. Muito obrigado. Muito obrigada, Salas, pelos novos conceitos. E vamos abrir para discussão, então. Paraná, você quer falar alguma coisa?
Achei excelente todas as apresentações, excelentes as apresentações. Só alguns comentários. Acho que o Fabrício mencionou alguma coisa. Há um certo preconceito em relação ao TIPS em ascite refratária pelo temor da encefalopatia, claro. O custo da rifaximina no Brasil é ainda proibitivo. Eu tenho pacientes que estão comprando rifaximina a $6 na Europa. $6. E aqui no Brasil o custo vai em torno de R$800. É terrível, terrível. E isso, obviamente, tira da gente uma margem de manobra para manejar esses pacientes pós-TIP, mas a ascite refratária realmente é um grande desafio, né? Até esse paciente chegar ao transplante, muitas vezes não tem indicação de transplante pela comorbidade e deixa de se usar essa prática porque se tem esse conceito que, ao meu ver, é extremamente exagerado. A minha pergunta especificamente, eu estou muito interessado com essa questão aí dos linfáticos. Eu sou de uma época que eu não suponho, na minha época de residência, quando escalava o residente para fazer linfangiografia, e que eu caía na escala, era terror, porque a gente tinha que ir no hálux do paciente, dissecar o hálux, injetar azul de metileno, esperar corar com azul de metileno, e aí era um inferno pegar um butterfly de recém-nato para poder cateterizar, perdia toda hora, era um inferno. Depois jogava o lipiodol, ficava horas esperando, não tomografava, obviamente, que não tinha tomografia, fazia com raio-x simples, era terrível. Então, eu imagino que isso ficou meio no limbo justamente porque a dificuldade era muito grande. Mas, assim, faz muito sentido. O que eu queria saber, Henrique, se você já percebeu em se você viu nessa revisão que você fez, em algum guideline, a indicação. Com certeza não. A literatura é muito escassa, muito, muito, muito difícil. E eu acho que vão começar nos casos de exceção. Um paciente que não pode fazer um TIPS, que tem uma insuficiência cardíaca, talvez seja uma opção tipo heróica. E eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo que vale a pena, né? Mas não tem indicação nenhuma, guideline, não tem nada. Tem, por exemplo, isso do stent, por exemplo, o stent no ducto torácico. Tem meia dúzia de relatos no mundo. Não se sabe o que fazer com o stent. Você põe um stent comum, um stent graft, você antiagrega, anticoagula, o que funciona no sistema linfático. Tem um autor que colocou um stent graft, um stent recoberto, e aquilo criou um plug de fibrina tempo depois, ele recanalizou, teve que colocar um segundo stent, isso meses depois. Então, enfim, é um conhecimento muito inicial, então não se sabe nem o que fazer ou como fazer, né? Mas é aquilo lá, muita coisa começou assim, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso que o Paraná falou para vocês. O sentido faz o que você fala, entende? Lógico, né? Quando você considera uma ascite, estou falando especificamente do paciente cirrótico, onde você sabe que existe um componente linfático, onde você sabe que o espaço de Dice suporta até 6 vezes para suportar a drenagem do sinusoide hepático, e que você conhece, pelo menos você aprende na histologia quando você estuda, isso eu sei porque eu dei aula de histologia há muitos anos, né? E o Freitas pode me corrigir, você vem para linfáticos subcapsulares, linfáticos de Wharton e tudo, faz todo sentido, mesmo que você não aprecie macroscopicamente o componente linfático da bile, porque às vezes você tem uma bile com característica linfática na hepatopatia com predomínio. Sentido faz. Mas eu acho que se a gente faz um protocolo com pessoas sérias para buscar nas exceções daquilo que você não tem mais o que oferecer, faz todo sentido. Porque também não faz sentido você ficar fazendo paracentese evacuadora, como a gente discute, né, Gil, lá na enfermaria, botando uma carga de albumina enorme,
para uma resposta muito pobre. Nós já trabalhamos, há anos atrás, com válvula de Denver, válvula de Levy, tudo isso, e o tempo mostrou que isso não deu certo. Por que não fazermos um protocolo nas exceções, entendeu? Para que a gente possa ter alguma resposta. Mas aí a gente tem que saber o que estamos tratando de exceção. E eu acho que isso é uma coisa, como a gente está falando aqui de uma linha de cuidado, é uma coisa que tem que sentar, e vocês que foram convidados para trazer o assunto à baila, desenhem as exceções e dá para a gente discutir aqui uma vez, entendeu? Eu penso que isso tenha fundamento. Quando eu critico, você sabe como. Eu tenho uma certa preocupação, porque se você não tem um protocolo para colocar esse paciente, isso pode não ser muito defensável perante a várias frentes. Tá? Eu queria trazer aqui, só para botar fogo aí na discussão de vocês, que vocês trouxeram, eu queria ouvir qual é o MELD máximo que vocês indicam a colocação de TIPS. A partir desse MELD, eu não coloco mais TIPS. Não vale, Salas, você não vale, porque a gente tem um protocolo. O que o grupo chama de TIPS precoce? O que vocês entendem por um TIPS precoce? Tá? E se eu tenho um paciente que tem uma trombose por uma situação de hipercoagulabilidade, vale a gente anticoagular esse paciente? Como é que vocês trabalham isso com TIPS para evitar trombosar o TIPS? O que vocês recomendam? Porque a gente certamente vai ter situações de hipercoagulabilidade com trombose, com hipertensões portais não cirróticas. Queria ouvir de vocês. As outras você fala também, tá, ô Salas? Mas essa do MELD, não. Quer responder, professor? O que eu respondo? Pode falar, fala o que o grupo pensa. Em relação ao meu, é discutível. Acima de 14, eu acho que já começa a ser mais complicado de fazer indicação do TIPS. A segunda pergunta foi em relação a... O que vocês entendem de TIPS precoce? O TIPS, a gente não tem assim, um protocolo firmado. O que a literatura traz em relação ao TIPS precoce é que se esse paciente faz um sangramento, um episódio de sangramento digestivo, entra com droga vasoativa e as medidas com ligadura elástica, enfim, e faz o TIPS com até 72 horas, ele vai ser beneficiado quando comparado à ligadura elástica de repetição. Mas, na prática, isso não é feito. Então, os endoscopistas eles tendem a repetir. Muitas vezes, esse paciente já chega para fazer o TIPS numa situação muito grave, chocado, e aí evolui com um desfecho ruim, por vezes óbito, por conta da complicação. E a gente não consegue trazer isso de maneira mais precoce. Eu acho que é um assunto muito importante a ser debatido. Eu acho que esses pacientes se beneficiam e a gente precisa criar protocolos para que esse paciente que sangre, ele realmente tenha esse benefício do TIPS. O TIPS é um marco, como foi durante algum tempo, drenagem biliar percutânea. Olha, a drenagem biliar percutânea vai fazer um acesso transhepático e vai botar um dreno, vai botar uma prótese. Isso não deve funcionar e hoje a gente sabe que o resultado é muito bom, em especial para as doenças acima da papila. Então, eu acho que esse protocolo de TIPS precoce, a gente sempre conversa sobre isso, mas na prática a gente não estamos inseridos em nenhum protocolo nesse sentido. Mas acho que a gente tem que buscar isso junto ao endoscopista. O endoscopista vai dizer assim, olha, eu acho que dá para fazer mais uma vez. Eu acho que dá para... Ele vai conseguir, tecnicamente eles são muito bons. Mas será que é a melhor solução para o paciente? Talvez não. E a última pergunta, doutora, me perdoe que eu não gravei. Anticoagular um paciente quando tem hipercoagulabilidade, uma hipertensão portal não cirrótica por um trombo, por uma situação de hipercoagulabilidade. A anticoagulação na trombose, ela não aumenta a chance de sangramento, a gente sabe disso, a gente aumenta a chance de complicação. Então, tem que se individualizar os casos. O paciente tem uma plaquetopenia muito grave, talvez não valha a pena. É um paciente que tem uma trombose acima de 7 a 10 a 14 dias, não vale a pena. Mas se é uma trombose aguda, eu acho que esse paciente precisa sim anticoagular, porque a complicação da trombose com hipertensão portal, ela vai piorar essa cirrose, ela vai piorar as complicações e esse paciente vai evoluir de maneira ruim também. E no TIPS, Fabrício? Vocês anticoagulam no TIPS? Não. Só se o paciente tiver trombofilia. Isso. Só se tiver trombofilia, aí sim. Mas no cirrótico, habitualmente, não.
quero ouvir os outros palestrantes, Gilberto, o pessoal. Eu amo TIPS precoce, mas o Gil não deixa, às vezes, eu fazer muito, não. Ele fica reclamando, mas eu amo. Mas eu quero... Olha Assim, só, o TIPS precoce, na verdade, a população estudada, né, são aqueles pacientes child C com child C abaixo de 14, e são os pacientes child B com sangramento ativo durante a endoscopia digestiva, né? Então, essa foi a população-alvo que foi escolhida para o TIPS precoce, né? Enfim, você trata ela no contexto da hemorragia digestiva com o vasoconstritor, com a endoscopia digestiva, e a única coisa que você faz é que definiu-se que nessa população ela tem um risco maior de ressangramento, então você trataria com um procedimento um pouco mais definitivo, que no caso é o TIPS, e aí é precoce porque, enfim, esse doente ele não ressangrou para você determinar aí sim a colocação do TIPS, é por isso que tem esse termo. E só a curiosidade aí das 72 horas, né? Eu tive lá na Espanha com Garcia Pagan, que foi quem publicou o primeiro trabalho aí no New England, né? Que foi meu doutor de doutorado. E a curiosidade é que é 72 horas porque tinha um final de semana, né? Sábado e domingo. Então, era o tempo para poder incluir no trabalho, né? Então, ficou como 72 horas. Boa, essa eu não sabia, não. Porque o doente que sangrava aí fim de semana, você ia tratar ele de forma adequada, né? Com vasoconstritor, com endoscopia, mas isso aí ia fazer o procedimento na segunda-feira, né? Enfim. E aí, por isso que ficou 72 horas, né? Então, você acredita que quanto mais precoce, melhor, né, Gilberto? Esse é meu rei, esse é meu rei. Ele foi arbitrário, né? Então, assim, pode ser nas 24, nas 48, isso aí não tem... tem que estar dentro desse tempo aí para você poder determinar. E aí, pior que todos os trials mostraram, vamos na mesma linha, né? O TIPS precoce ficou com 72 horas por conta dessa curiosidade, e até hoje os trials são todos baseados nisso. Engraçado. É isso aí. Boa informação, Enfim, obrigado. Até você dá um tempo maior para definir, né? Para onde esse paciente vai, como é que ele vai se desenvolver e tal, e você tem aí 72 horas para poder determinar se vai colocar um TIPS ou não, né? Enfim, mas eu também, assim, eu sou super adepto do TIPS também, da radiointervenção também, acho que tudo que a gente puder fazer por radiointervenção, tiver indicação, acho que está valendo, né? E tem literatura para isso, a gente tem embasamento científico para isso, né? Lá a gente caminha muito junto, né? Hoje mesmo já conversei com o Serrão de um paciente, com Salas, enfim, a gente vai indo aí tratando os pacientes e tentando indicar. E no Quinta é fenomenal. Acho que a doutora Ana é a que mais indica TIPS no Rio de Janeiro. Olha só. O Salas pode dizer, mas eu acho que a maioria dos pacientes que ele coloca TIPS deve ser da doutora Ana Pitela. Não, olha só, gente. Eu vi o Lúcio aqui, eu ia falar exatamente, quando vocês montassem o protocolo, tem que botar cirurgião de transplante nessa história. E ele aparece, ele adivinha, entendeu? Mas é muito bom trabalhar porque em conjunto, em equipe multidisciplinar, porque eles barram as loucuras da gente. Quando o Salas fala, não, vamos fazer uma embolização esplênica, que tem que convencer a Ana, o mesmo acontece com o Paraná. Mas é difícil, a gente fica mais velha, a gente fica mais chato, entendeu? Aí eu não tenho com quem implicar, eu implico com o Salas e com o Gil. Mas o Lúcio fez uma pergunta aqui. Vocês põem TIPS em todos os pacientes no primeiro sangramento? Pergunta para vocês aí. O TIPS precoce, ele independe de qual sangramento que é, né? Pode ser o primeiro, tá? O TIPS precoce pode ser o primeiro sangramento. Você pode ter o TIPS de resgate, né? Ou, enfim, o paciente com hemorragia digestiva de repetição, que também está indicada aí a colocação de TIPS, né? Se ele tiver condição. Né? Em relação ao MELD, o MELD da literatura que fala de mau prognóstico é acima de 18, né? Então, enfim, acho que é um valor aí que a gente tem que ficar atento, né? Dos pacientes com cirrose. Eu perguntei de propósito que o nosso protocolo é 18. Nosso protocolo é 18, 25 salas nem da bola quando eu falo com ele, entendeu? Quando vocês indicam, eu já não questiono mais. Tem uma pergunta aqui, Ana, da Leila. Bom, o paciente está em lista, tem uma complicação provavelmente hemorrágica, põe o TIPS desse paciente, melhora. E aí ele estabiliza o MELD
e não vai para o transplante. Como é que a gente faz com esse paciente? Vocês todos têm essa experiência que ela está relatando, e como é que a gente faz com esse paciente? Eu acho que depende muito da patologia de base, porque tem uns que não vão melhorar. Né? Acho que se ele é um alcoólatra que parou de beber, ele consegue recuperar, tratou hepatite, mas tem doenças que não vai melhorar. Pode deixar ele na fila que ele vai precisar logo. Né? Então, vocês, como clínicos, conseguem ver isso melhor. Né? Com certeza. Acho que tem sido igual o meu de doutor. Eu falei 14 aqui, mas o doutor Paraná que sabe aí quando que vai. Não, mas 14 é maravilha, né? 14 e 18. 14 e 18 já é mais desafiador, acima de 18 não, né? Complicado. Em relação a isso que o Salas comentou, acho que tem uma doença que o TIPS é fantástico, que é o Budd-Chiari. Eu acho que esse doente é o doente que vai muito bem no TIPS e fica aí. Eu mostrei até um caso, a gente fez lá atrás, e era assim, ele estava com mel de alto, não vou lembrar agora de cabeça, mas a ideia era fazer um TIPS para o transplante, e ele tem 11 anos já, sem nada, anticoagulado apenas, com Marevão ainda, porque não tinha novos anticoagulantes, ele está acostumado a não querer mudar. Temos uma colega nossa também, que tem 8 anos, evoluindo super bem. Nós temos uns casos longos também. Eu vou falar duas coisinhas muito rápidas. Para a gente é muito simples, porque assim, abaixo de 18 a gente discute o que quiser, salas bototipos, tudo bem. Entre 18 e 25 quer dizer, abaixo de 18 a gente nem discute. Entre 18 e 25 a gente discute. E acima de 25 a gente fica mudo, porque não. Acima de 18 a gente fica mudo porque não tem muito o que falar. Mas, respondendo à pergunta anterior, né, que o Lúcio fez, para a gente é fácil, porque quando a gente bota um TIPS, se é um doente que vai para o transplante, ele tem que autorizar, porque ele fala assim, isso atrapalha. É pena que ele não consegue, mas a gente tem que perguntar para o doutor Lúcio, se ele concordar, a gente bota o TIPS, não é, Gil? Senão ele fala, não, porque aí depois me atrapalha. Então, é muito, eu estou brincando, mas é muito multidisciplinar, não tem uma decisão sozinha de forma nenhuma, entendeu? A gente discute, isso é que é o legal. É o clínico, é o transplante, é o clínico pós-transplante, a radiointervencionista, é o patologista, enfim, todo mundo entra, o radiologista nessa discussão e sai sempre um consenso. É muito legal. Por isso que eu acho que tem que ter um protocolo, o cirurgião, obrigatoriamente, o cirurgião de transplante tem que participar disso. Eu gostaria que vocês convidassem pelo menos 2 e que a gente tivesse uma linha de cuidado em TIPS, porque é muito importante. Tá bom? Vamos passar para o caso. Muito obrigada, foi maravilhosa a sessão. Está na mão de vocês agora montar a linha de cuidado. Não esqueçam de colocar os cirurgiões transplantadores. Bom, maravilha. O Lúcio está falando foi aqui. excelente. O Lúcio está falando, no início do TIPS ocorreram muitos desastres pós-TIPS, mal posicionados. Isso não ocorre mais. Tá bom, Verdade. beleza. Lúcio. Vamos para o caso, por favor. Vamos lá. Então, nós vamos apresentar um caso. A ideia da apresentação do caso é um caso que tenha trazido desafios, discussões, e que traga algo inusitado. Então, nós estamos trazendo um caso nosso, foi discutido na nossa sessão, tomada a decisão para a nossa sessão. E aqui nós vamos ter os colegas que participaram dessa discussão ou do desfecho desse caso. Nós vamos ter o Marconi, que vai fazer a apresentação, Marconi Andrade, que é nosso imaginologista do grupo, vai fazer a apresentação da parte da imagem. Nós vamos ter o Freitas, que todos já conhecem, que vai fazer a apresentação da parte histopatológica. Vamos ter também o Augusto Canguçu, que é o oncologista, que vai nos falar depois sobre as condutas que podem ser tomadas neste caso. O Leonardo Canedo, nosso cirurgião de referência, que vai nos falar da conduta cirúrgica neste paciente. E, por fim, o Vinícius vai dizer o que aconteceu com esse paciente. Então, vamos começar a discussão do caso para dar um ritmo e uma certa dinâmica. Eu vou apresentar aqui minha tela. Caso clínico. Ok. Vou fazer. Muito bem. Estão vendo? Estamos sim.
Então, esse é um paciente, na verdade, da 4ª década de vida, representante comercial, um indivíduo de bom nível socioeconômico, mas em março de 22 ele passou a queixar de empachamento pós-prandial e nessa queixa ele começou a ir a vários médicos. São uma situação que a gente está vendo muito no Brasil, né? Pouca resolutividade. A resolutividade depende de boa formação do médico. Então, como a formação está muito ruim, a resolutividade cai, o custo aumenta. É a realidade do país. Muito preocupado com isso. Então, ele tinha empachamento e aí ele começou a peregrinação. E ao fazer a avaliação, logo solicitado endoscopia digestiva, o resultado foi normal. Foi a outro colega, outra endoscopia digestiva, o resultado foi normal. E aí acabou indo a outro colega, complementou a investigação, fez o ultrassom e aí tinha uma volumosa massa que o ultrassonografista considerou em topografia pancreática. Esse paciente, então, fez uma avaliação complementar com a ST e um pouquinho elevada, LT normal, gama-GT pouco elevada, fosfatase pouco elevada, bilirrubina normal. Uma massa do pâncreas deste tamanho, imensa, com a bilirrubina normal. Tempo de protomina 100%, albumina muito boa, o paciente estava em excelente estado geral, uretra e creatina normais. E aí ele fez uma tomografia, já com esse 4º colega que estava acompanhando, e aí viu uma volumosa massa que foi sugerida de topografia pancreática. E aí foi solicitado o CA 19.9 e 319. Foi indicada por esse colega, um colega do interior, uma cirurgia, todavia esse paciente já tinha 3 meses em avaliações sucessivas e não, essa cirurgia, apesar de indicada, ela não ocorreu. Obviamente, havia algumas dificuldades de acesso a determinados exames e acho também uma dificuldade pela complexidade do caso. Então, ele buscou a opinião do nosso serviço, queixava-se e chegou no consultório com desconforto abdominal, perda de peso, mas a perda de peso dele era pela dificuldade de se alimentar. Ele não conseguia se alimentar. Qualquer quantidade de alimento, ele tinha empachamento e tinha refluxo. Excelente estado geral para um paciente nessas condições, né? E no exame físico, uma massa imensa na região epigástrica, mais ou menos 12 centímetros, endurecida, sem sopro. E aí eu vou pedir a Marconi que faça a apresentação da imagem. A gente buscou as imagens que ele tinha realizado, fizemos outras e Marconi pode fazer a apresentação. Boa noite a todos, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, inicialmente, esse paciente nos trouxe um exame de tomografia computadorizada. Até esse momento, né, como o Paraná comentou, ele ainda não tinha procurado a assistência do nosso grupo, então foram exames feitos fora do hospital. E esse primeiro exame foi feito sem contraste. De qualquer forma, a gente consegue, né, já no exame sem contraste, identificar, né, nessa imagem aqui do meio, uma formação expansiva grande, com densidade de partes moles, densidade muito parecida com o do fígado, com o do restante do pâncreas, com o do baço, e realmente a lesão, ela ocupava aqui a região cefálica do pâncreas, principalmente, media pelo menos 10 centímetros, né, no eixo axial, como a gente vê nessa imagem da esquerda. Nas imagens coronal, a gente consegue identificar, né, a lesão ocupando essa região mesogástrica. Já aparentemente, mesmo no exame de contraste, a gente vê uma relação vascular muito íntima, muito próxima, provavelmente aqui a veia mesentérica superior. E nesse momento a gente sugeriu que era necessário um exame com contraste para poder analisar melhor características teciduais, para poder analisar essa relação vascular, já que, francamente, é uma lesão com características neoplásicas. Uma coisa que nos chamou a atenção e corroborou muito com o quadro que Paraná colocou, de uma desproporção em relação ao tamanho da lesão e o quadro clínico do paciente, é que a gente, apesar da lesão parecer ter origem pancreática, a gente não identificava, né, dilatação ductal,
a porção corporal e caudal do pâncreas praticamente preservada, né? Então, a gente já começou a pensar que talvez não fosse um tipo histológico tão clássico como a gente vê com maior frequência. Bom, então ele acabou fazendo também fora, um paciente que mora no interior, um exame, mas nos trouxe depois esse exame de ressonância com contraste e a gente, né, conseguiu, na análise, ter alguns dados bastante interessantes em relação às características de imagem da lesão. Então, a gente tem aqui uma sequência de imagens ponderadas em T1, na esquerda sem contraste, no meio a fase arterial, à minha direita a fase portal do exame, e que a gente identifica que é uma lesão que tem um sinal baixo no T1, mas um marcado realce arterial pós-contraste. Então, se for observar, uma lesão com realce muito parecido com o parênquima pancreático. Isso já nos abre uma chave de possibilidade ou de hipótese diagnóstica diferente de um adenocarcinoma clássico, né, pancreático. Normalmente a gente vê adenocarcinoma ductal como um padrão mais hipovascular, diferente dessa lesão, que tem um padrão francamente hipervascular. De novo, a gente consegue caracterizar bem que a porção corporal e caudal do pâncreas está com aspecto preservado, a gente não via dilatação ductal, também corroborando com essa ideia nossa inicial de que talvez não fosse um adenocarcinoma ductal clássico do pâncreas. Aqui eu trouxe essas imagens para a gente observar a relação vascular íntima da lesão, principalmente com essa junção portomesentérica, um envolvimento parcial. Aqui à esquerda a gente vê que a lesão ela envolve pelo menos 180 graus da lesão, então tinha um envolvimento relativo, apesar de não ter um envolvimento circunferencial. A gente já tinha uma ideia de que, em caso de indicação cirúrgica, a equipe da cirurgia não teria facilidade em relação a esse tratamento. Aqui, umas imagens para a gente ter uma ideia do grau de celularidade da lesão, que é a sequência de difusão. A gente vê que a lesão ela brilha mais, né, do que as outras estruturas abdominais, demonstrando justamente esse aumento de celularidade, essa dificuldade na mobilização de moléculas de água. E o que nos chamava a atenção também é que, além da lesão pancreática, a gente observava alguns focos de restrição à difusão do parênquima hepático. E, voltando para aquela parte dinâmica pós-contraste, a gente observava que existiam algumas lesões hepáticas com o mesmo padrão da lesão pancreática, né? Lesões hipervasculares, com realce arterial, e na fase tardia, lesão com padrão mais hipovascular. Então, durante a discussão, nossa principal hipótese seria de uma lesão de origem neuroendócrina na cabeça pancreática, já com envolvimento parcial das estruturas vasculares adjacentes, porém sem envolvimento circunferencial, e muito provavelmente já com lesões secundárias, né, também com o mesmo padrão de realce, esparsas no parênquima hepático. Vou interromper o compartilhamento aqui e retornar a palavra para a continuar a apresentação. Muito bem. Então, estávamos diante desse paciente, e o caso foi discutido no nosso grupo, na reunião de terça-feira, que é a reunião onde a gente tem um grupo multidisciplinar que toma as condutas colegiadas, e, obviamente, numa situação como essa, foi indicado a abordagem cirúrgica, até porque já tinham mais de 3 meses que esse paciente estava sintomático, essa lesão crescendo, e não tomava nenhuma decisão clínica para esse paciente, uma decisão de conduta para esse paciente. Então, eu vou pedir a Léo que comente sobre os achados cirúrgicos. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela também. Bom, só contextualizando, depois dessa nossa discussão, tendo a principal hipótese pulmonar-endócrina, normalmente nós prosseguiríamos com mais avaliação da doença sistêmica, ainda mais uma lesão grande, com a realização do PET-galho, PET-FDG, que normalmente é a maneira da gente fazer um estadiamento mais completo para esse tipo de lesão, só que dentro do SUS, o paciente, apesar de ter um relativo boa condição social, ele estava desprovido aí de um plano de saúde suplementar, e adicional a isso, mesmo no interior, ele começou a ter dor abdominal e sangramento.
Ele começou a ter sangramento digestivo, internou-se num hospital secundário do interior, recebendo 2 concentrados de hemácia por dia. A gente conseguiu a regulação para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal aqui da Bahia, e aí a nossa decisão foi por operar um paciente jovem, em boas condições clínicas, estava no momento um pouco taquicárdico, anêmico, conseguimos que ele entrasse na cirurgia com HB de 8. O nosso achado intraoperatório, né, a gente acabou realizando uma gastroduodenopancreatectomia subtotal, com colectomia direita e nucleação do nódulo hepático para estadiamento. Mas o nosso achado no intraoperatório era presença de nodulações hepáticas. Vocês estão vendo minha seta? Sim. Estamos sim, Lauro. Nodulações hepáticas, alguns implantes peritoneais. Infelizmente, nesse momento, a gente não está dispondo de congelação lá no Hospital das Clínicas, mas, de todo modo, é um paciente jovem que estava sangrando, né, e a gente acabou optando, né, por uma tentativa de ressecção. Você vê a lesão, aqui é o coto pancreático normal, uma lesão grande, aqui está laçado a veia mesentérica superior e a artéria mesentérica superior, o cólon direito completamente envolvido, os vasos envolvidos por essa massa tumoral que pega aqui o estômago, né, a cabeça do pâncreas, o istmo, a parte proximal do corpo, do duodeno, né, e ressecamos a peça por completo, né, com a margem pancreática negativa, o víscero era fino, o víscero residual era normal, né. Aqui, só para mostrar, a gente acabou ressecando uns 6 centímetros ali da junção esplenometentérica. Isso aqui é a reconstrução da veia porta, foram 15 minutos de exclusão vascular num primeiro momento. Optamos depois por reconstruir também a veia esplênica, né? Na reconstrução da veia esplênica, lateral, com mais um campeamento de 8 minutos. E aqui dá para ver bem o local, né? Aqui o coto pancreático lá já próximo ao baço, artéria esplênica dissecada, artéria hepática, e a reconstrução vascular realizada. Então, essa foi a cirurgia que foi realizada para esse paciente, e ele evoluiu, né, no pós-operatório, com pós-operatório arrastado. Era um paciente que, apesar de estar em bom estado geral, ele vinha perdendo peso e vinha sangrando, ou seja, já estava com a resposta inflamatória. A cirurgia, uma cirurgia de grande porte, fez uma resposta inflamatória, fez um íleo paralítico, gastroparesia, depois infecção de catéter, chegou a ter algumas coleções que foram funcionadas. Fabrício funcionou, a coleção que não caracterizou nenhuma fístula, e um dos receios, viu, Sala, que eu queria até comentar da sua aula, parabenizando a você e aos demais palestrantes, é que eu acho que vocês têm que crescer muito. Um local para vocês crescerem muito em complicação cirúrgica, porque, apesar de infrequente, como as cirurgias têm sido cada vez mais radicais, como eu mostrei nessa cirurgia, a gente acaba dissecando muito ali o espaço intercavo-aórtico, onde tem as cisternas maiores, né? Eventualmente, numa parcela pequena, mas cada vez estão se operando mais pâncreas, esôfagos, etc. A fístula linfática, não necessariamente essa que foi discutida, associada à cirrose, mas a fístula linfática é uma fístula que atrapalha muito o pós-operatório, debilita muito o paciente desnutre muito rápido, né? Então, a reintervenção, principalmente nas complicações abdominais, tem pouco sucesso. Eu acho que aí é um campo grande, né, para essa redescoberta da angiolinfangiografia crescer. Mas nosso paciente acabou tendo essa evolução arrastada, foi tratado com antibiótico, por último fez uma colite pseudomembranosa, que foi resolvida com o uso de vancomicina, e ele está agora em programação de alta essa semana. Então, era essa as informações que eu queria passar da cirurgia.
Muito bem. Então, Léo chamou a atenção. Esse paciente é um paciente de uma boa condição socioeconômica, mas ele é representante comercial. Então, o que ocorreu? Ele deixou de vender e começou a fazer economia, e uma das economias principais, um dos cortes principais que ele pôde fazer foi justamente no plano de saúde. Deixou de pagar alguns meses e estava tentando recuperar quando aconteceu esse infortúnio. Mas o que mais nos deixa assim impressionados é que esse paciente fez toda a avaliação dele, passou por quase 5 médicos particular. Todos esses exames que ele fez foram exames particulares. As 2 endoscopias, sendo a segunda delas seguramente fútil, inútil, né, já que ele tinha uma endoscopia anterior, uma tomografia que não tinha contraste, sabe-se lá por quê, enfim, e mais algumas ultrassonografias. Ele realmente se depauperou nessa medicina pouco resolutiva que a gente tem e que só a gente imagina que vai crescer muito no Brasil. Muito bem, vamos ver. Eu gostaria agora que Freitas falasse da anatomia patológica desse paciente. Nós tivemos uma certa dificuldade para realizar anatomia patológica no Hospital Universitário, de forma tempestiva, e contamos com o apoio de Freitas, que realizou em outro local e nos ajudou na resolução desse paciente. Freitas? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu tentar achar o caso. Eu vou fechar aqui e voltar. Vocês estão vendo agora? Ainda não, Freitas. Não, professor. Olá. E agora? Agora sim. Perfeitamente. Ok. Então, nós recebemos, o Léo descreveu muito bem a cirurgia, uma peça bastante complexa. Eu não vou gastar muito tempo descrevendo a peça, chamar a atenção que existia um tumor grande. Esse tumor media 16,5 centímetros no seu maior diâmetro. Ele estava localizado no pâncreas, principalmente. Ocupava grande parte da cabeça do pâncreas e infiltrava outras estruturas, como o Léo chamou a atenção. Bom, os aspectos histológicos eram de um tumor muito celuloso, porém, esse tumor não era muito atípico, né? As células tinham núcleos razoavelmente regulares, sem muitas irregularidades. Em algumas áreas, ele apresentava esse aspecto mais trabecular, chamar a atenção para esse aspecto. Os núcleos eram núcleos de cromatina aberta, tinham citoplasma eosinofílico e uma tendência a formar estruturas trabeculares. Em outras áreas, ele fazia arranjos pseudocinares, como a gente pode ver aqui. Tá? Bom, nós fizemos, então, a suposição de que tratava-se de um tumor neuroendócrino. Foram feitas imunistoquímicas visando esse diagnóstico, e vocês estão vendo aqui que o tumor corava para sinaptofisina de uma forma difusa e focalmente para cromogranina, que são 2 marcadores de diferenciação neuroendócrina. Além disso,
nós fizemos um KIBA7 que marca células em mitose, e vocês vejam que é um tumor que tem um índice mitótico bastante elevado. Mais de 70% das células estão em mitose. Em outras áreas, o tumor mostrava focos de necrose e áreas de cistificação. Bom, diante desses achados, nós fizemos o diagnóstico de um tumor neuroendócrino bem diferenciado, alto grau, um G3. Lembrando, isso daqui é uma tabela proveniente da Organização Mundial de Saúde, que classificam as neoplasias neuroendócrinas em neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas. Os tumores neuroendócrinos, eles podem ser grau 1, grau 2 e grau 3. Existem os carcinomas neuroendócrinos, que fazem parte de outro grupo, com outro prognóstico, além da existência de um grupo de tumores mistos, endócrino e não neuroendócrino. Bom, por essa área que nós analisamos, o tumor que nós estávamos vendo era um tumor neuroendócrino bem diferenciado, mas de alto grau. Ele tinha grau 3, porque ele tinha um índice mitótico muito alto. Ele tinha um índice mitótico maior do que 20%, em torno de 70%. Um aspecto que chamava a atenção era esse aspecto trabecular do tumor, que lembra muito trabéculas de um carcinoma hepatocelular, além daquele aspecto pseudoacinar que nós mostramos. Nós fizemos marcadores de diferenciação hepatocitária. Nós utilizamos 3 marcadores diferentes. Vocês vejam aqui o GLP-CAN3, a glutamina sintetase e o EpiPAR, que é um marcador específico de hepatócito. E veja que o tumor mostrava expressão de diferenciação hepatocitoide. Com isso, nós fechamos que no componente neuroendócrino bem diferenciado, grau 3 desse tumor, esse era um subtipo hepatocitoide. Esse subtipo hepatocitoide foi recentemente publicado por um grupo de experts em tumores neuroendócrinos, e esse grupo chama atenção para a existência de alguns subtipos e chamam atenção particularmente para um subtipo não reconhecido anteriormente, que é dessa variante hepatocitoide e que mostra, quando nós fazemos marcadores de diferenciação hepatocitária, quais sejam a ginase, EpiPAR e outros. Nosso tumor mostrava marcação positiva para EpiPAR, para GLP-CAN e para glutamina sintetase. Um dado interessante é que esses tumores neuroendócrinos, a despeito de bem diferenciados, esses subtipos eles têm um comportamento biológico mais agressivo. E nesse estudo eles tinham, então, evidências de que esses tumores eles eram tumores mais agressivos, mostrando metástase para linfonodo, metástases em órgãos à distância, né, em relação aos outros tumores. Bom, olhando esse tumor mais a miúde, o componente neuroendócrino a gente pode observar bem claramente aqui, mas aparecia um outro componente nesse tumor com diferenciação bem nítida de um componente glandular que lembra muito um adenocarcinoma de pâncreas. Vocês estão vendo aqui, olha, um componente de diferenciação glandular com uma reação desmoplásica moderada, e que fica muito claro aqui, o componente neuroendócrino nessa área e um componente glandular nitidamente observável aqui nessa região. Quando nós fazíamos os marcadores neuroendócrinos, observem que há uma clara definição de um componente nitidamente neuroendócrino positivo para a sinaptofisina e um componente de adenocarcinoma sem marcação neuroendócrina. Em algumas áreas, o tumor tinha
uma diferenciação glandular sem diferenciação neuroendócrina. Em outras áreas, ele mostrava sinaptofisina, mostrando, portanto, uma relação de um tumor com o outro. Isso aparece aqui também, vejam, completamente negativo para o componente neuroendócrino, mas com áreas positivas para o componente neuroendócrino. Com isso, esse tumor pode ser caracterizado como um tumor misto, neuroendócrino, não neuroendócrino, sendo o componente não neuroendócrino um adenocarcinoma do pâncreas, com um tumor misto neuroendócrino. Eu devo chamar a atenção que, na maioria das vezes, esses tumores mistos, eles apresentam um componente que é um carcinoma neuroendócrino associado a um adenocarcinoma ou a um carcinoma escamocelular. Nesse caso, nós tínhamos um tumor misto neuroendócrino, não um carcinoma neuroendócrino, e um componente adenocarcinomatoso. Vejam aqui o componente adenocarcinomatoso, ao lado dele o componente neuroendócrino, expressando o marcador de diferenciação hepatocitoide, enquanto que o componente glandular tinha também, mas muito focalmente, esse componente de diferenciação hepatocitoide, como a gente está vendo aqui, ou seja, expressão de glipicam, um marcador de hepatócito, no componente adenocarcinomatoso. Bom, isso daqui é a expressão da glutamina sintetase. A glutamina sintetase é outro marcador de diferenciação hepatocitoide. Ela aparece caprichosamente aqui na periferia do componente neuroendócrino e menos no componente de adenocarcinoma. Isso se repete em várias áreas. Aqui, o componente neuroendócrino mostrando diferenciação hepatocitária. Então, aqui o EpiPAR, que é um marcador de diferenciação hepatocelular e que aparece também no componente glandular. Tá? Em outras áreas, à medida que a gente se afastava do componente neuroendócrino, esse componente hepatocelular desaparecia progressivamente no componente glandular. Nós estamos aqui diante do duodeno, então aqui nós estamos vendo glândulas de Briner e vilosidades intestinais e a infiltração da parede do duodeno pelo componente neuroendócrino e também pelo componente adenocarcinomatoso. Na parede do estômago havia também infiltração, mas essa infiltração era mais de um componente de adenocarcinoma. Nas metástases, curiosamente, praticamente todos os linfonodos que tinham metástase, e não foram poucos, a metástase era do componente do adenocarcinoma de padrão pancreático, né? Mostrando, então, uma prevalência desse componente agressivo no tumor. Tá? Então, aqui, mais uma vez. No fígado, aqui está hepatócito normal, uma parte normal do fígado, e nessa área daqui, o componente neuroendócrino era o componente metastático. Então, esse é um tumor misto neuroendócrino, não neuroendócrino do pâncreas, do subtipo misto adenocarcinoma e tumor neuroendócrino bem diferenciado. Tá? Então, essa é uma condição que não é muito usual. Né? O presente caso é bastante incomum. A ocorrência de tumor misto neuroendócrino, não neuroendócrino, é rara. Em geral, são carcinomas neuroendócrinos mistos com adenocarcinomas. No caso em questão, nós tínhamos um tumor neuroendócrino e não carcinoma neuroendócrino associado a um adenocarcinoma. Tá? Então, esses foram os achados. Paraná está mudo, viu? Paraná, abre seu microfone, por favor.
Agora, diante disso, um caso inusitado, bem diferente, e vamos ouvir a opinião da oncologia. O que é que a oncologia acha desse caso? O que é que tem a propor? Então, Augusto, por gentileza, pode fazer seus comentários. Boa noite, pessoal. Trouxe aqui só um pequeno pontuação aqui. Vocês estão vendo? Me ouvem bem? Estamos sim, Augusto. Perfeito. Então, a gente traz aqui só uma impressão epidemiológica, né? Os tumores endócrinos têm aumentado o diagnóstico e a incidência deles nessas últimas 4 décadas. A gente vê um aumento em torno de 6 vezes o diagnóstico de tumores neuroendócrinos. Esses são dados epidemiológicos dos Estados Unidos. Em contrapartida, outros tumores sólidos sendo menos diagnosticados, né, de acordo com medidas de prevenção e rastreio. O principal sítio primário é pulmão, mas o sistema digestivo é o mais acometido pela doença. O Dr. Freitas comentou, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, trouxe essa nova terminologia para os tumores neuroendócrinos, sinalizando o tumor neuroendócrino grau 3 diferente dos carcinomas neuroendócrinos, de acordo com a diferenciação desses tumores. Porque o prognóstico desses tumores são diferentes. A gente tem os tumores neuroendócrinos grau 3, uma maior sobrevida em comparação aos carcinomas neuroendócrinos, né? Entre 3 a 5 vezes maior a sobrevida desses pacientes tratados. E, no caso, o paciente tem uma raridade ainda dentro dos tumores neuroendócrinos, né? Corresponde a 2% das neoplasias. Ele traz uma raridade dentro disso, que são os tumores mistos neuroendócrinos não neuroendócrinos, com o subtipo adenocarcinoma nesses pacientes. O Dr. Freitas trouxe já essa diferenciação, que trago os tumores bem diferenciados, grau 1 à esquerda e os grau 2 à direita. E entre A e B e C são os tumores grau 3, né, bem diferenciados, sendo o D e o E. O D, um carcinoma neuroendócrino de grandes células, e o E, pequenas células. Essa coorte europeia, com 305 pacientes avaliados, né, com tumores, carcinomas neuroendócrinos, né, tumores neuroendócrinos gastrointestinal, mostrou que o KI67 é um fator prognóstico, né, esse publicado em 2013, esse artigo traz para a gente que KI67 acima de 55% acarreta um pior prognóstico em comparação com aqueles pacientes que apresentam um menor KI67. Trouxe também na análise multivariada desse estudo retrospectivo, performance status, o sítio colônico, plaquetopenia e aumento de LDH como fatores de pior prognóstico também nesses pacientes. Esse outro estudo, com cerca de 60 e poucos pacientes, avaliou também a expressão dos receptores de somatostatina. A gente viu que a expressão desses receptores vai diminuindo a partir do momento que o grau aumenta, né? Então, tumores de baixo grau têm maior expressão de receptores de somatostatina, respondem melhor, então, às terapias, os antagonistas, né, dos análogos de somatostatina, em comparação com os tumores, quando vai perdendo aumentando o grau histológico. Então, existe sim essa diferenciação no tratamento desses tumores. E falando sobre oncologia personalizada, né, esses pacientes não têm uma indicação clara de fazer um estudo molecular mais avançado, pelo baixo nível de achados, né, moleculares, mas esse estudo do pessoal do AC Camargo, né, do meu amigo Rodrigo Taboada, eles avaliaram 43 pacientes com tumores neuroendócrinos, neoplasias neuroendócrinas, revisaram esses pacientes, né, fizeram uma revisão patológica desses 43 casos e trouxeram alguns achados interessantes que corroboram já a literatura internacional, mostrando que, além de o principal sítio era pâncreas, né, nesses pacientes, trazendo que o NEC, né, o carcinoma neuroendócrino, tem um perfil molecular que acarreta maior agressividade, né, com mutação do TP53, o RB1. Então, são tumores que trazem um pior prognóstico em comparação com os tumores neuroendócrinos grau 3, que também não são tão
simples, né, de tratar, como os bem diferenciados grau 1 e grau 2, mas o perfil molecular desses tumores são diferentes. Né? O NET grau 3, eles têm maior expressão de perda de ATRX, de DAX também, são genes que não trazem tanto risco, né, tanto piora, tanta piora, né, prognóstica, né, em comparação com os carcinomas endócrinos. Sinalizando também nessa análise molecular que esses tumores têm um baixo carga mutacional, então, assim, o uso da imunoterapia ainda nesses tumores ainda está muito aquém pela característica molecular deles. Então, esse caso, o paciente tem um tumor misto, né, um adenocarcinoma de pâncreas, juntamente com um tumor neuroendócrino grau 3, né, que expressa receptores de somatostatina. Então, acho que na discussão de tratamento dele, né, posterior, né, ele tem um estadiamento patológico ali, estadiamento 4, né, tem metástase hepática, tem também alguns metástases linfonodais e também em peritônio. Então, no contexto dele, precisa fazer um tratamento sequencial aí ao tratamento cirúrgico, vai depender também dessa performance dele, para a gente avaliar com novas imagens, repetir, propor, né, a investigação com imagens, né, para ele, para a gente avaliar o emprego de tratamento com quimioterapia adjuvante, juntamente com o análogo de somatostatina. Muito bem. E aí, Vini, você poderia falar como foram os últimos dias do paciente na enfermaria? Boa noite a todos. Como o Léo comentou, o pós-op teve algum atraso, assim, porque teve uma coleção infectada com pseudomonas, foi drenado 400 ml, tratado com antibiótico, mas o paciente já encontra com planejamento de alta para amanhã. Então, foi um pouquinho mais arrastado que o normal, mas está tudo certo, ele está bem, sem queixas, progrediu a dieta e está com a programação de alta para amanhã, deu tudo certo. Bom, então, esse é um caso inusitado, diferente, está aberto se alguém quiser perguntar, mas é um caso difícil e seguramente esse paciente estaria perdido aí pela assistência médica, pela rede, gastando dinheiro sem resolver a situação dele. E, infelizmente, atrasou quase 4 meses para tomar uma atitude. Um paciente que tinha uma neoplasia e que tinha nitidamente um grande tumor no abdômen, que eu acho que ninguém botou a mão nesse abdômen. A minha impressão é que ninguém examinou esse paciente. Muito bem. Ana, com você. Parabéns pelo caso, um caso muito difícil, realmente. Não sei se é pressão, a gente tem visto mais tumor neuroendócrino, ou realmente roda e acabam batendo, né, em serviços que atendem casos de maior complexidade. Parabéns à equipe, brilhante decisão, brilhante diagnóstico. Eu não gostaria de encerrar sem dizer que, julho, nós não teremos o hepatologia DOR neste modelo, porque teremos hepatologia do milênio. Eu vou deixar o Paraná convidar para a hepatologia do milênio, e nós só voltaremos em agosto, na última quinta-feira de agosto. Eu quero agradecer a cada um de vocês que prepararam cuidadosamente as apresentações. Foi um dia maravilhoso. Vocês têm uma responsabilidade aí para concluir a linha de cuidado, falta pouco. Eu quero agradecer a cada um dos colegas que nos atenderam até agora, assistindo, ao pessoal da TI, que nos ajudou no suporte, e ao meu parceiro aí, o Paraná, que sempre me ajuda na divisão dessa tarefa, que não é fácil. Tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite. Paraná, você encerra. Muito bem, obrigado, Ana. Eu quero agradecer também imensamente, foi uma ótima sessão. Aliás, as sessões têm sido muito boas. Hoje foi um dia que tinha muita concorrência de outras atividades, inclusive da SBH, bastante concorrência, mas não dá, na atualidade, não dá para a gente fazer um planejamento diferente do que a gente está fazendo, não. A gente tem que marcar uma data e
e lidar com essas intempéries. Às vezes a gente vai ter algumas concorrências. Bom, a Hepatologia do Milênio começa no dia 27, ele foi cuidadosamente planejado, tem um dia com foco em hepatoinfecto, hepatites virais, infecção em pacientes críticos e também o fígado pós-Covid, esse enigma que é o fígado pós-Covid. O segundo dia é praticamente todo em síndrome metabólica e nós vamos ter uma mesa aí que é inusitada, nova, que vai ser uma mesa sobre o agravo ao fígado gerado pelas mídias sociais. Tudo isso de novo que está por aí, chip de beleza, essas dietas modistas, né? O jejum intermitente e por aí vai. Nós vamos ter uma mesa muito bacana sobre isso, sobre as fitoterapias e assim por diante. E o terceiro dia nós vamos ter hepato-onco, com todo o grupo da Oncologia DO, e também numa interação muito intensa, porque nada está mais do que claro e consolidado de que os tumores primários do fígado estão no escopo dessas duas especialidades que têm que trabalhar em conjunto em prol do paciente. Então, quero agradecer a todos. Obrigado, Ana. Espero todos da Hepatologia do Milênio. Inscrições www.hepatologiadomilênio.com.br. O programa permite que tenhamos presencial, mas também remoto. Aguardo vocês aqui em Salvador. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a Boa noite, todos. obrigado pelo Boa convite. noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Todos.